O X, a rede social de Elon Musk, diz que não vai cumprir a ordem de Alexandre de Moraes e espera a suspensão da rede social aqui no Brasil. Esse posicionamento foi divulgado após o esgotamento do prazo que foi dado pelo ministro do STF para que a empresa indicasse um representante legal aqui no Brasil. Além disso, o ministro bloqueou recursos da Starlink aqui no Brasil para garantir o pagamento das multas aplicadas. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Tiago Muniz, que é professor do MBA de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas, a quem agradeço muito a participação, professor. Bem-vindo. Obrigado, Lívia. Dois aspectos para serem analisados, embora ambos estejam relacionados, professor. Essa decisão de Alexandre de Moraes de suspensão da rede social diante do não cumprimento de uma determinação judicial de se apresentar um representante legal para a rede social aqui no Brasil, depois do anúncio de fechamento do escritório. E essa também decisão de que, para que haja a garantia de pagamento de multas por descumprimento de decisões da rede social, uma outra empresa do grupo de Elon Musk, a Starlink, ela seja penalizada com um bloqueio de recursos. Dois pontos que eu queria a análise do senhor para a gente começar. Eu acredito que quando a gente olha para esse aspecto, entre essa discussão entre governo e uma empresa internacional, há quem diga que o governo está agindo de acordo com a legislação, há quem diga que o governo está com uma espécie de birra com relação ao Elon Musk, e o mesmo é válido também para o Elon Musk em relação ao governo, no qual ele pode estar defendendo seus direitos aqui no Brasil ou também agindo com birra. Bom, acredito que o grande ponto de discussão seja principalmente a gente olhar para o aspecto de negócios nesse assunto. Bom, é irrelevante para o Elon Musk estar no Brasil, num país com dimensões continentais? Provavelmente não. Aqui no Brasil, a gente tem mais ou menos 3,5% de toda a audiência do Twitter no mundo, e hoje o Twitter é a 12ª rede social, né? O antigo Twitter, atual X, é a 12ª rede social no mundo, né? Então, eu acredito que todo esse embate faz a gente também pensar no aspecto de negócios, que é quais são as fontes de receita, quais são as fontes de previsibilidade que o meu negócio tem e quais são os aspectos que eu posso olhar para isso. Bom, vou dar um outro dado aqui. Em junho do ano passado, a Starlink, essa outra empresa que a Lívia mencionou muito bem, ela tinha mais ou menos 60 mil antenas para que você conectasse em redes sociais mesmo em lugares remotos. Em dados de junho, de acordo com a Anatel, esse número quadriplicou aqui no nosso país. Então, existem várias pessoas que vão ser impactadas, né, tanto pela Starlink, tanto pelo X, caso realmente a rede social seja puxada da tomada, vamos dizer assim, Lívia, aqui no nosso país. Professor, bom dia. O Supremo Tribunal Federal argumenta que Elon Musk e o X desrespeitam o Marco Civil da internet, ao não ter um representante legal indicado aqui no Brasil. E outras big techs, como a Meta, por exemplo, o Google, têm. Essa é uma razão objetiva para essa ameaça feita pelo Supremo Tribunal Federal de tirar o X do ar? Eu acredito que existem, como eu falei, né, existem defensores e detratores de ambos os lados aí, né, quando a gente fala das medidas do governo e das medidas internacionais. O principal aspecto que eu vejo nesse caso é o quanto daqui para frente a gente vai conseguir evoluir em termos de ajustes considerando o ambiente digital. Então, por exemplo, a medida do ministro Alexandre de Moraes, ela foi feita por vias materiais, né, tradicionais, né, como a famosa carta, e recentemente foi postada também na própria rede social. Eu vou fazer um paralelo aqui com o ano de 2015. Em 2015, no Brasil, foi a primeira vez que uma informação trocada por WhatsApp, ela validou, chancelou uma troca de informações entre, por exemplo, compradores de um imóvel, né? Até então, dados de WhatsApp, por exemplo, não poderiam ser colocados dentro de um processo legal. Então, acredito que uma grande reflexão é essa. Bom, quais aspectos vão ser ajustados para que a gente mantenha respeito à legislação, às leis nacionais e também a gente esteja de acordo com os ambientes digitais. Há quem diga, por exemplo, que o governo está correto nas posturas que ele teve, há quem diga que é um absurdo tudo isso que está acontecendo. Bom, eu não é minha área, a área da política, mas a área dos negócios. E do ponto de vista de negócios, eu acredito que a grande reflexão que fica é
qual é o seu posicionamento perante o mercado diante de uma crise? Como você comunica para os seus clientes, para os seus consumidores, aquilo que está acontecendo dentro da sua relação com o governo e o quanto isso é positivo ou negativo para uma marca. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, o Twitter, o X, ele é composto por pessoas que falam de política, falam de jornalismo, falam de futebol, falam de games, falam de novela, de celebridade. E existem também os criadores de conteúdo que estão dentro dessa rede social, ganhando destaque e muitas vezes ganhando seu sustento. Então, a segunda reflexão que eu faço, principalmente para o mundo dos negócios, é qual que é o impacto de você ter uma grande presença dentro de um único canal digital e de uma hora para outra a estratégia dessa empresa ou alguma discussão em termos da relação de negócios e governo impacta na presença da sua empresa ou da sua marca ou da sua pessoa dentro dessa rede social. Aqui a gente está falando, dando exemplo de negócios, mas isso pode ser também representado por um jornalista, por um freelancer, por um advogado, por um arquiteto que também está em outras redes sociais e que de uma hora para outra, devido a uma decisão interna dessa empresa ou alguma relação macroambiental, como essa, por exemplo, em relação ao governo brasileiro com a empresa X e a empresa Starlink, pode impactar no seu dia a dia, né? Então, acho que fica a reflexão que as redes sociais são um terreno alugado, em que a gente está produzindo informação, mas esse terreno alugado é do detentor da marca, nesse caso do Elon Musk, e de uma hora para outra, por exemplo, dando um exemplo concreto aqui, jornalistas que trabalham com entretenimento esportivo podem perder um grande canal de comunicação com a sua audiência. E aí fica a reflexão. Será que a gente vai perder os usuários da rede social, caso essa rede social ela fique desativada por algum momento nos próximos dias? Bom, nos últimos anos, a migração dos dados de uma rede social para outra, ou seja, quando os usuários, eles de fato saem de um canal de rede social e migram para outro, é um processo que demora muitas vezes anos. Só que o mundo cada vez mais imprevisível, a gente tem que pensar o seguinte: será que esse intervalo de tempo vai se manter o mesmo? Para vocês terem uma ideia, o uso da IA generativa alcançou mais de 200 milhões de usuários em apenas 2 meses. Será que, se a gente tirasse uma fotografia desse momento, há 3 anos atrás, demoraria 1 ano para as pessoas saírem do X e migrarem para outra rede social? Ou esse, de fato, seria um outro aspecto que, nos dias atuais, seria muito mais rápido do que, por exemplo, esses 2 meses ou 1 mês que eu fiz o paralelo aí com a IA generativa. Então, fica a reflexão também. Será que esse movimento vai fazer com que esses usuários eles migrem dessa rede social e vão para outro canal de comunicação muito rápido? Ou, de fato, caso ocorra realmente essa puxada da tomada do X aqui no Brasil, a gente não vai ter grandes impactos no dia a dia, tanto para as marcas quanto para as pessoas que estão nessa rede social. Professor, bom dia. Professor, pensando em negócios digitais, pensando nos grandes players do mercado, na sua visão, esse imbróglio envolvendo o X e o Estado brasileiro, de uma forma geral, ele acaba transmitindo qual mensagem? A mensagem de que o Brasil ele não é uma terra sem lei, de que tem regras rígidas e que devem ser cumpridas, ou ele transmite a mensagem de que haveria talvez uma certa insegurança por parte dessas empresas que eventualmente atuem ou tenham interesse em atuar no Brasil? Eu acho que a palavra que melhor define a sua pergunta seria instabilidade. Em um cenário no qual a gente tem um governo de um lado trazendo alguns pontos que têm que ser dirigidos, ou seja, que nós temos que seguir as leis e determinações do país. E do outro lado, a gente tem um empresário internacional que acredita que, por um lado, ele tem direitos que não estão sendo cumpridos e, por outro lado, existe um excesso por parte do governo brasileiro. Normalmente, quando esse mesmo movimento acontece nos Estados Unidos, na Índia, na Inglaterra e tantos outros países que também têm a presença não só do X, mas de outras redes sociais, isso gera um clima de instabilidade na relação entre governo e essas redes sociais. Então, vamos dar um exemplo concreto aqui. Alguns anos atrás, a gente passou por um desafio muito grande com relação à segurança e o uso de dados dentro das redes sociais, entre outras plataformas, sem ser o próprio X. E isso gerou uma relação de instabilidade entre os governos, por exemplo, americano e a Meta, e que isso foi positivo tanto para a empresa, tanto para o governo, quanto para a população. Por que positivo? Porque quando a gente passa por um momento de estabilidade como esse, assim como o exemplo que eu falei do uso do WhatsApp pela primeira vez em um processo, a gente também consegue revisitar certas determinações e entender aquilo que pode ser
feito para melhorar a vida do usuário, né? A gente acredita que nessa relação todo mundo está prezando pela informação de qualidade e também para a qualidade do conteúdo que circula pela internet. O que é importante a gente entender é que as informações que circulam dentro do X, caso ele seja desativado, elas vão continuar circulando em outros canais. É uma ilusão a gente acreditar que com essa mudança ou com essa paralisia no mundo dos negócios, os consumidores vão simplesmente parar de discursar sobre determinados temas. E isso vai ser válido principalmente para que no mundo dos negócios a gente tenha uma evolução dessa relação entre governo e grandes players, as big techs aí, que estão espalhadas pelo mundo. Nós ouvimos Tiago Muniz, professor do MBA de Marketing e Negócios Digitais da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação. Um ótimo dia e bom fim de semana, professor. Obrigado, Lívia.